Calma aí, deixa eu ver. Transmitir a tela. Hum, Não tá solto para você? Não, tá assim, é que eu tava colocando na, Ah, tá. na aba certa. Tá bom. Aí, tá aparecendo? Tá. Beleza. Então, eu vou fazer a resenha do artigo que o Newton apresentou, que pronomes reativam representações conceituais no hipocampo humano. E aí, basicamente, o artigo fala sobre alguns tópicos principais, como descrever padrões de ativação neuronal, e aí eles utilizaram uma metodologia invasiva para esse experimento, e também Que vai é falar qual? de Que é neurônios qual? Que é qual? que era. Ah, eu esqueci Matar o o, nome. Hã? matar o indivíduo. Não, é que é colocar o eletrodo dentro, basicamente, na hora lá que tá fazendo um procedimento cirúrgico, aí coloca o eletrodo junto ali diretamente Diretamente. diretamente no cérebro da pessoa. Aí ele também vai tratar de neurônios conceituais. E aí o Newton explicou, né, que o artigo fala que no hipocampo, no lobo temporal medial especificamente, encontraram neurônios conceituais que possuem ligação com a memória. E ele vai destrinchar um pouco isso no artigo. E como esses neurônios conceituais se relacionam com os pronomes e com essa relação pronominal e anafórica. Ahn, Também Pode vai dar um falar. exemplo só? Tem duas pessoas novas aqui. Dá um exemplinho só da frase, assim. Sim. No Ah, caso, a frase, os estímulos que ele usou, foi, por ah. exemplo, uma frase: Shrek e Barack Obama foram para o bar. Ele ou ela sentou na mesa. Então, esse foi um exemplo de frase que ele usou. E aí, o ele ou ela é o pronome que faz essa relação de retomada desses nomes, de um dos nomes utilizado na primeira sentença. E aí, como que esse neurônio conceitual tem essa retomada em situações específicas, que no caso ali é o Shrek que a gente vai falar, que ele falou. É isso porque, né, É, quando vai retomar, retoma pelo nome do outro. Então, os conceitos que estão ligados ao outro ficam no lugar daquele pronome, né? Que é um pronome que ainda não tem conceito, mas quando ele se liga a um antecedente, aí ele passa a ter um significado, né? isso. Aham, Mas isso. aí, posso fazer pergunta? Pode? Mas aí é a mesma célula que ativa? Célula, assim, né? Neurônio. É o Sim, mesmo neurônio conceitual que ativa. Se eu entendi certo, é isso, né, Daniela? E sim. Ah, é, tá. Alguém falou alguma coisa? Acho que o Foi Léo o falou. Pedro. eu só confirmei mesmo, é o mesmo neurônio. Ah, sim, Newton tá aí, então ele vai falar melhor, né? Quem que Obrigada. apresentou. E isso tem E alguma coisa a ver? aí, oi? Fala, Desculpa. Júlia. Isso tem alguma coisa a ver com aquela história de células. Eu esqueci o nome. Aquelas células que representam uma coisa específica. Tipo aquele É, estudo da Jennifer Aniston. Acho que o Léo vai saber disso. são exatamente Isso, essas. É isso, Ah, é isso tá. mesmo. Beleza. isso. E também ele vai falar que esses neurônios são sensíveis a diferentes inputs, como os neurônios conceitos respondem a estímulos multimodais, imagem, texto, áudio, para um conceito específico. Por exemplo, uma pessoa, uma celebridade. Uma coisa, no caso do estudo, é o Shrek. Ah, bom, aí para o experimento em si foram feitos dois testes, né? Um screening test e um reading test. Aí eu vou falar primeiro do screening. Foram 22 participantes com epilepsia, que eu escrevi errado aqui, epilepsia
intratável farmacologicamente. Foram usados 49 eletrodos implantados no hipocampo dos participantes. E aí o experimento 1, que foi o screening test, eles fizeram uma análise estatística, isso daí foi discutido ao longo da, da reunião, e com a coleta de atividade neuronal relacionada a algumas imagens. E eles chegaram na seleção de 3 imagens. Uma imagem que teve uma relação direta à atividade neuronal específica, que eles chamaram de nome ou substantivo preferencial, preferido, não sei, que foi o Shrek, que teve aqui a ativação maior dentro desse neurônio conceitual, para esse neurônio conceitual, e 2 imagens, uma no masculino e no feminino, que não ativavam esse neurônio específico, que aí foi chamado de nome não preferível. E o gênero foi importante pois teve uma relação com o teste seguinte, que usou essa diferença de gênero. E aí ficou Shrek, Courtney Love e uma outra pessoa, um outro masculino que a gente chamou de Barack Obama lá. Isso, Barack Obama, exatamente. E aí, beleza. O resultado desse primeiro teste foi isso, que o Shrek aqui apresentou uma resposta específica para esse neurônio conceitual e os outros não apresentaram. E aí eles decidiram o Shrek como o preferencial nesse caso. Para o experimento 2, foi o Reading Test. E aí, os estímulos foram escolhidos com base em 2 nomes principais, ou seja, para a primeira sentença, e uma referência anafórica que poderia ser relacionada ao nome preferencial ou ao outro nome. Então, a gente teve alguns tipos de estímulo. E aí teve Shrek, que é o... Oi? Condições, O Shrek, que é o nome 1 aqui nesse caso, e Courtney Love, nome 2, foram pro bar. Ele ou ela, aí dependia da situação que eles estavam fazendo, sentou na mesa. Ou Barack Obama, que foi o nome 1, e Shrek, na posição de nome 2, estavam jantando. Ele serviu o vinho, e aí tinha uma situação de ambiguidade, mas aí teve várias outras possibilidades, né? Teve aqui nome preferencial mais nome não preferencial e um pronome com nome preferencial, nome preferencial mais nome não preferencial e o pronome que Opa, peraí. Ah, tá. Esse aqui é com o gênero oposto. Aham. E teve também o nome não preferencial com o nome não preferencial, e aí com o pronome com gênero oposto, e também com o gênero igual e. É que eu acho que o primeiro não é gênero oposto, é ausência do pronome. Ah, é isso, acho que é a ausência do pronome, e aqui. Ué, calma aí. Newton, explica. Pode dar uma luz aqui? Esse semi-opposed é com relação ao gênero, a distinção, só que é para a mesma categoria, vamos dizer assim, que é esse de pronome ausente. E aí, pronome ausente é porque ele não vai referir em nenhum contexto ao nome preferencial, que é Ah, tipo isso. investigando Uhum. lá o neurônio específico e não vão usar o conceito daquele neurônio específico em nenhum nesse trial, em nenhum dos sujeitos, enfim, dos agentes da sentença. E é nesse sentido o pronome vai ser ausente porque os nomes não são os preferenciais para serem reativados por esse outro pronome. Aham. Isso. Ficou claro? Ficou. Sim. E aí, beleza. Eles chegaram a alguns resultados. Então, os resultados confirmaram que, independente da posição do nome alvo na sentença, sendo posição 1 ou posição 2, não importava se o Shrek estava no 1 ou no 2, os neurônios conceituais se ativaram por volta dos 210 milissegundos após a apresentação desse nome preferencial. Ou seja,
Na sentença 1, o nome Shrek, independente de estar na posição 1 ou 2, ativou esse neurônio específico. Assim, eles perceberam uma ativação inicial aos 210 milissegundos para o nome com esses neurônios conceituais e ainda uma ativação pronominal que se estendia na recuperação desse nome com uma latência 3 vezes maior, de 600 milissegundos. E aí foi o que foi explicado aqui, que o nome com pronome referencial ele teve aqui uma ativação de 600 milissegundos, que teve aqui sua latência a 600 milissegundos, que foi 3 vezes maior do que o primeiro, que foi 210 milissegundos. Ô, Maída, só para que não pude assistir a reunião passada, desculpa te interromper. Esses Hum. N1 e N2, os autores não contrastam posição de sujeito e objeto, tá? Ah, não. Esses N1 e É, N2 sempre na primeira posição, na posição do sujeito, tá bem? isso é só qual foi referenciado primeiro ou segundo, né? Dentro Isso. do sujeito composto. Uhum. Beleza. Ahn, e, nesse sentido, os neurônios conceituais mostraram uma ativação maior comparado com outros neurônios, é, que são neurônios de referência a nome, né? A nome simplesmente. No contexto em que o pronome fazia referência ao nome preferencial. Então, os neurônios conceituais tiveram maior ativação do que outros neurônios nesse contexto de pronome, fazendo referência ao Shrek ali no caso. Teve mais resultados. O efeito pronominal não é relacionado ao gênero, mas sim a um conceito específico. Então, entre Barack Obama e Shrek, eles preferem Shrek, mesmo que o pronome seja do mesmo gênero. Então, no caso ali de Barack Obama e Shrek estavam jantando. Ele serviu vinho. A preferência é Shrek. É porque é como se fosse assim, o traço masculino tá nos dois, né? Então esse não Sim, decide. O que vai decidir é o resto, né? Que está ligado ao conceito. Mas no conceito é claro que também tem que é masculino. Não é que ele não é importante, ele é importante. Mas ele é importante, mas como o outro também tem o mesmo traço, eles são iguais, aí não é isso que decide. É o resto que vai decidir. Mas eu sim. acho que eles não estão falando que não é que na parte conceitual não tem o traço masculino. Isso é uma pergunta meio complicada, porque vocês sabem que tem gênero, tem masculino e feminino sem gênero mesmo, né? Em várias línguas, por exemplo, em português, a gente fala a mesa e fala o copo, né? Aham. Então, nós estamos falando de essa parte de conceito, quando é com pessoa, ela tem um significado, então deve ser um dos traços que está lá, porque não é simplesmente esse que é arbitrário, é um que é específico. Mas só que, como é igual ao do outro, não é por aí que decide, é por outros traços que vai decidir. Isso. Tá. E aí, os autores utilizaram modelagem computacional para confirmar os resultados, para atestar os resultados e identificaram respostas similares, que a relação entre nome preferencial e pronome preferencial foi maior do que nos casos em que a referencialidade era perdida. Os neurônios conceituais apresentaram maior atividade no contexto referencial que os neurônios responsivos para nomes somente. E aí a conclusão do artigo foi que o estudo consegue contribuir com a relação entre neurônios hipocampais e a semântica incremental da língua, e é possível que haja uma forte relação entre essa semântica incremental com a língua e memória. Ele demonstra isso por meio dessa recuperação referencial do pronome. Por fim, por conta da diferença de ativação temporal e latência entre os nomes-alvo aos 210 milissegundos e os pronomes aos 600 milissegundos, é possível sugerir que esses neurônios podem recuperar informações conceituais e a pessoa ser capaz de recuperar essas informações nos contextos de referencialidade. Então, isso sugere que a memória está diretamente ligada a essa compreensão.
porque tem esse espaço de tempo ali que a pessoa está recuperando, utilizando essa memória. E aí a gente teve algumas discussões assim ao longo da apresentação e eu quis colocar aqui alguns tópicos legais para relembrar. Como que fica a sintaxe no meio disso tudo? Foi algo muito discutido ao longo da reunião. Inclusive, Léo e Pedro ficaram de pesquisar mais a fundo sobre qual era a conclusão do artigo sobre correntes linguísticas e gerativismo e outras coisas. A computação também está na memória, como que essa relação funciona de computação e memória. Também a gente viu que esse artigo não resolve o problema de referencialidade, porque não explica como que isso acontece, é só um experimento, né? Só dar o resultado. E também a gente viu que é perfeitamente plausível que neurônios conceitos possam retomar um aspecto muito exclusivo como Shrek, porque tem muitos neurônios e isso é perfeitamente possível, né? Ter neurônios específicos para conceitos específicos. E aí foi isso. Gente, vocês perceberam como é que, quando dá um tempo maior, essa ajuda é maior ainda? Vocês viram tirar de dentro da cabeça de vocês esse artigo? Não é incrível isso? Eu tinha uma sugestão a fazer, não sei se eu estou chateando, pensando em coisas, mas, por exemplo, se a gente tivesse um mês depois, a gente podia estabelecer, e esse caso aqui foi um mês, né? Um mês depois, a pessoa que fizesse o resumo fizesse 3 perguntas e mandasse lá para a gente responder 3 perguntas, um mês depois. Eu acho que seria bem interessante a gente ter que responder alguma coisa um pouquinho de tempo depois. O artigo volta completamente à discussão, então a gente está muito grata a você, Maida, porque você apresentou muito bem, né? E você pegou um pouquinho de tempo só e faz um negócio cognitivo, um ganho cognitivo na hora. A gente começa a se lembrar. Esquecer e lembrar é a melhor forma de você reter. Esquecer e relembrar. Se vocês quiserem isso, a gente pode pensar numa forma mais legal, sabe, de executar isso. Pode parecer pentelho, mas eu acho que ia ser bom. Acho que ia ser bom. Professora, uma dúvida rápida. Eu passei as férias com essa dúvida. Esperei a reunião para perguntar. Nesse artigo, eu não sei se a senhora lembra que tinha uma parte da apresentação do experimento que a senhora até explicou sobre o wrap-up, uma coisa assim. Que demorava 1 segundo até aparecer a palavra crítica. Eu fiquei me perguntando, por exemplo, se nesse tipo de caso se aplicaria algo como o princípio B da teoria da ligação ou não, por estarem cláusulas diferentes e por essa demora no tempo. Ou se algo Mas aí só nesse caso, né? Nesse caso da correferência. Isso, Nesse mas caso, eu fiquei perguntando. Sim. Quando a gente leu da primeira vez, eu pensei exatamente isso do princípio B. Que o princípio B, como está em cláusulas diferentes, ele meio que obriga você a fazer um wrap-up depois, né? Mas isso que você está falando é só no caso da correferência, né? Ok. Não, porque você tem wrap-up em tudo quanto é lugar. Eu fui ajudar uma pessoa que está escrevendo um artigo sobre binding, e aí eles tinham que ler coisas sobre essas ondulações que fazem o wrap-up, né? E aí tem binding de tudo quanto é forma. Tem um negócio que a pessoa vai falando, aí no final diz uma cor. E isso define totalmente um outro time. Era uma coisa de times. Aí isso aqui, quando ele fala verde, aí o cara fica sabendo que é beisebol, que é do norte, então tem um wrap-up que chega ali no final e que se resolve, né? Então você não tem só no caso dos pronomes, né? Tem em outros casos também. Wrap-up em outras situações, mas esse especificamente do pronome é especialmente costly.
demora um tempão, porque você vai estar falando do troço que estava lá, não sei aonde, né? E relacionar com esse do. Ok. Mais dúvidas, mais. Então, a gente pode já falar com a Julinha, nossa Júlia Cataldo, que está lá em Nova York e que vai falar com a gente por 2 semanas. A gente fica muito honrada, muito feliz de receber você, Júlia. Aliás, você não é recebida porque você está aqui com a gente sempre. E então é isso, a Júlia é um ponto de contato, ela pode, com moderação, responder perguntas, como é morar fora, os casos todos que ela tem muito boa vontade, mas não tem tanto tempo assim, né? Mas tem muito boa vontade. Então a gente faz uma média entre essas duas coisas e vamos então receber a Júlia aqui, que vai ser um momento de muito prazer para todos nós. Pode falar, Obrigada, Júlia. Anne. Para mim também é um prazer imenso estar aqui, minha casa, basicamente. Isso mesmo. Obrigada por me receberem, gente. Espero que ajude vocês e podem, ao longo da reunião, a ideia é que seja uma coisa muito prática. Então, podem, ao longo da reunião, fazer qualquer pergunta que vocês tenham, ou, não sei, falar se alguma coisa não estiver funcionando, se quiser ver alguma coisa específica, fiquem à vontade. E só para deixar, ratificar o que a Daniela falou também, se tiverem alguma pergunta, assim, sobre estudar fora e tudo mais, se quiserem mandar, eu vou ficar feliz em ajudar. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Opa. Vocês conseguem ver uma página do Google? Sim. Beleza. Então, resolvi fazer uma coisa sem slide, assim, direto no lugar onde a gente vê Ótimo. pré-registros, para vocês saberem exatamente como funciona. Então, primeiro, o que que é um pré-registro? O nome dá uma dica, é você registrar previamente o que é o seu experimento. Então, antes de começar a rodar o seu experimento, na verdade, você pode pré-registrar em qualquer momento do seu projeto, mas o ideal é você registrar o seu projeto de pesquisa antes de você começar a rodar o seu experimento. Então, essa é a ideia de pré-registro. Aí, algumas perguntas surgem. Mas eu vou registrar onde, eu vou registrar para quê e eu vou registrar para quem? Então, onde existem algumas plataformas online onde as pessoas registram. A mais famosa delas é essa aqui, chamada OSF. Peraí que minha barra do Zoom está na frente. OSF. Não sei qual o significado de OSF, na verdade. Online Science Frontiers. I don't know. Open Science Frontiers, Open eu acho. Science Frontiers. Isso, obrigada. Open, né? Open Science Frontiers. Então, valeu, gente, é isso, Open Science Frontiers. É um site onde você pode publicar não só pré-registros, como pré-prints também, que são aqueles artigos que você publica online antes de publicar numa revista, antes de passar por todo aquele processo de enviar para uma revista e ter a revisão, ser aceito, correção, nananã. Até você publicar, sempre demora. Em alguns casos demora muito, demora tipo 1 ano. Então, muitas revistas hoje já aceitam que você publique antes, pré-publique a sua pesquisa, para as pessoas já terem acesso. Eu acho que isso começou com a medicina, na verdade, mas eu não tenho certeza. Que o pessoal precisava de coisas rápidas assim. O pré-registro também começou com a medicina, na verdade, se é que o pré-print começou com a medicina. A ideia é essa, então você pegar um site como esse e você ter um registro assim gigantesco de várias pesquisas antes delas serem rodadas. Então, isso é o que é o pré-registro. Agora, para que fazer o pré-registro? Por que que a gente faria isso? Qual o objetivo? O primeiro grande objetivo é fazer a ciência ser mais transparente e aberta. Então, se você está lá registrando o seu projeto de pesquisa com todos os detalhes de qual vai ser o seu experimento, o meio científico corre menos risco de você depois alterar
qualquer coisa que você tenha se proposto a fazer. E aí, nesse momento, eu queria parar e mostrar para vocês. Se a gente joga, tipo, pré-registro na internet, aparecem muitas coisas. Mas muitas delas são coisas, assim, bem relevantes. E algumas delas eu queria mostrar para vocês. Que foi assim que eu aprendi o que era pré-registro, procurando na internet. Então, por exemplo, esse site aqui, ó. What it is, how to do it, and why. Então, a gente vai lendo, vai entendendo o que significa. E para mim, esses três motivos do porquê fazer o pré-registro são os mais importantes, junto com um quarto que eu vou mencionar para vocês. Então, o primeiro grande motivo seria esse do meio, para mim, increase transparency. Então, a gente deixar tudo muito transparente e aumentar o nosso rigor científico. E isso é bom para a comunidade científica como um todo. Segundo, para a gente ser flexível, mas também não tão flexível a ponto de overfit os nossos dados. O que é overfit? É quando a gente faz um experimento, tem os resultados, e aí a gente vai modificando a maneira como a gente está analisando os dados de acordo com esse conjunto de dados, para a gente ter algum resultado nesse conjunto de dados. O que todo mundo faz. Se vocês param para pensar, todo mundo aqui que já rodou experimento já fez isso em um momento. Você roda um teste estatístico, não deu nada com esse aqui, mas peraí, deixa eu fazer o outro então, porque talvez com o outro dê. Quem nunca fez isso que tá aqui a primeira pedra, porque é muito, muito comum. E a ideia é isso não acontecer. A ideia é você, antes de rodar o seu experimento, definir como você vai analisar ele estatisticamente, para esse tipo de coisa não acontecer. E não estou falando que é errado isso acontecer, tanto que todos nós já fizemos. É melhor só que isso não aconteça. Para a ciência no geral, a gente tende a ter mais resultados verdadeiros, que refletem mais a realidade. Como terceiro motivo, muito assim, bem claro, é falsificável, a gente consegue falsificar as nossas hipóteses, tudo mais, e testar as nossas teorias. Agora, o quarto motivo que eu queria falar para vocês, pelo qual é muito bom, que foi muito bom para mim quando eu fiz isso, é para você ter uma ideia melhor do que fazer na sua análise estatística. Porque, por exemplo, a gente sempre, antes de rodar o experimento, a gente tem o nosso design. Não tem como a gente rodar o experimento sem ter parado para pensar num design bonitinho, né? Do que a gente vai fazer. E aí depois a gente começa a gente roda o experimento, depois a gente faz a análise estatística. Mas quando eu fui fazer o meu pré-print, eu já tinha rodado o behavioral, o comportamental. Eu ainda não tinha rodado o EEG. E aí, quando eu fui escrevendo, assim, tipo, o que eu queria fazer na análise estatística, eu percebi que tinham várias coisas que eu poderia fazer, só que para eu fazer elas, eu teria que mudar algumas coisas no experimento. Então, é útil para você ter essa noção maior do que você pode fazer com os seus dados. E eu imagino que isso esteja um pouco abstrato para vocês. Então, qual é a próxima coisa que eu queria fazer? Pegar um exemplo de pré-registro e ir andando por ele para vocês entenderem melhor, tipo, tudo que a gente coloca num pré-registro. E aí a gente vai parando e resolvendo qualquer dúvida que vocês tenham. Até aqui deu para entender o que é um pré-registro e quais motivos pelos quais a gente faria um pré-registro? Sim. Sim? Ju, tenho pergunta. Fala. Aí, a gente faz pré-registro, eu vejo que isso é bastante usado, pelo menos aqui fora também, o Alex já tinha comentado. Você vai receber todo esse feedback do que pode ser melhor ou não, definindo já o modelo que você pretende usar estatístico para os seus dados. Mas uma dúvida que eu sempre tenho, já cheguei a perguntar para a Daniela sobre outros aspectos, quando a gente às vezes está muito no início, que já não é o meu caso, você vai poder alterar isso à medida que o teu trabalho vai se encaminhando? Como é que fica isso? Porque o projeto ele acaba mudando ao longo do percurso. Então, minha dúvida você coloca um trabalho lá que você tem uma ideia dele, de como ele vai ser executado, mas a vida acontece de uma outra forma. Então, a gente pode alterar isso e alterando. As pessoas têm como dar esse feedback, altera o modelo, o teste já não vai ser feito da mesma forma e tudo assim.
Sim, ótima pergunta. As pessoas, você consegue alterar sim. Então, vou mostrar para vocês. Por exemplo, isso aqui foi o que eu fiz. Você coloca todas, responde lá todas as perguntas que eles pedem. E aí aqui, ó, tem um log de atividade. E aí, cada vez que você altera, você pode alterar o quanto você quiser no momento que você quiser. A cada vez que você altera, a única coisa que acontece é que aparece aqui que você alterou e o que você alterou. Ele meio que guarda um histórico das versões. Então, você nunca pode apagar uma coisa que você já colocou, porque senão não teria objetivo nenhum, assim, você poderia mentir e tirar qualquer outra coisa. Senão seria a sua tese final, o modelo que foi Exatamente, apresentado, que foi entregue para a sociedade, né? isso. Entendi. Então, você não pode excluir nada, mas você pode modificar e adicionar o que você quiser. E Obrigada. nada. Uma outra coisa em relação ao que você falou, eu ia falar disso depois, mas acho que vale a pena, já que você tocou nesse assunto. É que existem dois tipos. Cadê? Não queria mostrar para vocês. Existem dois tipos de pré-registro. Existe o pré-registro que uma pessoa depois analisa antes de ser publicado, que nem nas revistas. Então, você vai publicar o pré-registro, alguém vai ver, vai fazer crítica, e aí, depois de que você vai publicar. E existe o pré-registro. Cadê? Eu queria achar isso. E existe o pré-registro que ninguém lê. Você e o seu orientador e a pessoa que está fazendo a análise com você, está fazendo o projeto com você, vão responder todas as perguntas do pré-registro, vão publicar, mas é isso, acabou, tá lá. E aí depois, quando você for colocar numa revista, a pessoa provavelmente vai ver, você vai colocar o link do pré-registro, a pessoa vai lá para ver se você realmente seguiu as coisas, se você fez alguma coisa errada ou não. Existem esses dois tipos, aí depende do que você quer. Eu nunca fiz esse que uma pessoa analisava. Então, na verdade, eu nem sei dizer quanto demora. Eu acho que deve ser. Mas assim, nessas perguntas, o seu trabalho está ali apresentado. Essas perguntas justamente para entenderem qual é o teu objetivo. Exatamente, exatamente. Não é ruim para a gente que faz pesquisa experimental, porque o teu design vai estar ali exposto. É claro que é um banco de open science, faz sentido, lógico, ninguém vai ali roubar, entre aspas, a tua ideia, mas você não está dando um spoiler do que você está fazendo? Mas por que que isso é ruim? Eu penso em questão de plágio, por exemplo, assim, que foi a questão que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, a partir da dúvida da Olivia. Se a gente escolhe um pré-registro que é público, ou seja, a comunidade acadêmica toda vai ter acesso, ali nesse pré-registro, dependendo do estado dele, em que pé que ele vai estar, você vai colocar todas as suas condições, exemplos de estímulos, tudo isso. Mas ele está lá publicado dentro dessa categoria de pré-registro. Se outra pessoa acessar isso e falar assim, gostei, tipo, uma pessoa mal intencionada mesmo, e plagiar essa ideia, e vamos supor, eu estou fazendo uma pesquisa de doutorado, mas a pessoa já é doutora e consegue publicar um Fazer mais artigo rápido. sobre isso, fazer mais rápido. Como que eu consigo. Quais são as ferramentas de defesa para dizer que tipo, a ideia foi minha, eu que estou fazendo isso? Não sei. Assim, todo pré-registro ele recebe um DOI. Eu nunca sei pronunciar isso. DOI, deu aí. Mas tá lá registrado e tem a data que você colocou a sua primeira versão. E a data de cada versão. Então, em teoria, isso pode acontecer, assim como pode acontecer com um artigo publicado. Pode pegar uma pessoa que é mais avançada que você na carreira e que publique numa revista maior e pegue o crédito da sua ideia. Mas, em teoria, está lá registrado que você que fez antes. E o certo seria a pessoa te citar o seu pré-registro. O Eu que é acho que isso foi feito justamente para que não haja plágio, porque aí você fica com a data de quando você teve a ideia. Agora, imagina se você não tem pré-registro, se você vai num lugar para apresentar a sua ideia, tipo assim, num congresso, e você ainda não publicou. Ali que você está descoberta, porque você vai apresentar a sua ideia no ar e não tem a data que você teve essa ideia. Agora, com pré-registro, você tem a data que você teve a ideia. Então, é mais difícil alguém te plagiar. Porque se alguém escrever, você pode dizer, olha, já tinha um pré-registro meu antes dessa data, né?
Eu acho que é até o contrário, que o pré-registro ele dá uma guarita para gente. Faz sentido. E a Bastante sentido. última pergunta, Ju. Nesse caso, Ju, como você tem essas duas especificações de pré-registro, e o primeiro seria tipo peer review, para você ter um feedback da tua pesquisa, fora então esse aspecto de, vou deixar resguardado que eu tive essa ideia primeiro para desenvolver minha tese, a contribuição dessa segunda modalidade, que foi a que você falou que fez, seria você ter essa segurança de que a ideia foi minha do que eu estou desenvolvendo no doutorado? Qual é a outra contribuição ali, além de, lógico, né, você tornar a sua pesquisa pública e acessível numa fonte que é especificamente para a comunidade científica, mas se as pessoas não podem debater, assim, ou elas podem te escrever no privado, se interessaram pelo teu tema e foram lá e falaram, Júlia, acho que isso daqui deveria ser feito de maneira diferente. Não, elas podem te escrever no privado. Isso significa só que não passa por uma peer review antes de ser publicado no site. Entendi. Não tem uma avaliação para você publicar. Exatamente. Entendi. Você publica e acho que demora tipo um dia como negócio de segurança e aí vai para o site. Agora, Entendi. quais seriam os benefícios? Primeiro, para você, porque significa que você pensou na sua pesquisa inteira antes e você já está resguardado para qualquer situação ou possibilidade ruim que venha acontecer. E segundo, que vai ser muito mais fácil de publicar depois, porque a pessoa vai ver o rigor científico da sua pesquisa e vai ver que você não modificou nenhum tipo de dado. Faz sentido? Faz. Só pensando Faz sim. talvez no início, assim, porque como a pesquisa vai mudando ao longo do caminho, acho que já teria mudado tanto no meu caso que aí eu ficaria, ai meu Deus, será que seria uma fonte fidedigna do tipo de análise que eu teria feito no início com o tipo de teste que eu tinha proposto e agora? Então, talvez acho que para uma pesquisa que está caminhando, né, para o fim, talvez faça mais sentido do que no início de 4 anos, que a gente ainda não sabe muito bem o que vai ser de fato, né? Mas eu acho que depende, assim, você não sabe muito bem o que vai ser de fato como. Você já tem um experimento planejado, porque a ideia é assim, se você só tem a ideia do projeto, ainda não coloca. Mas quando você já tiver um experimento planejado, é o momento de você colocar, antes de rodar. E aí você vai trocar. É claro que você vai mudando as coisas, mas você vai mudar o quê depois desse momento? Pode ser que você mude alguma condição, algum É que eu tipo de acho que a estudo. criança acaba sendo tão instável e, tipo, o teste acaba mudando, se você adapta, né? O tipo de condição a gente mudou umas 3 vezes até chegar a um modelo final, de fato. Acho que talvez com criança é muito mais instável do que adulto, né? Que você não troca tanto. Eu nunca fiz com criança, não sei dizer, não tenho esse tipo de argumento de autoridade. Mas a ideia é que você possa trocar no pré-print sempre que você precisar. Então você vai lá e troca Mas pelo menos vai vai lá estar e ali troca. editado, né? Não tá uma coisa, mudei o teste porque decidi mudar do nada, né? Tem toda a razão ali detalhada. Sim, aham, você sempre tem que justificar no que você mudou o motivo. E isso, no fim, eu tô pensando agora, né? Isso seria até bom como um registro mesmo do seu experimento, assim, de que foi feito ao longo do. Para você Do mesmo carro. justificar as E as escolhas. razões do porquê ter sido mudado. Sim. Alguém queria falar alguma coisa? Vai ficar bem exposto o teu raciocínio, né? Você começou a pensar isso, aí você foi fazendo, você viu que não deu certo e você fez de um outro jeito. Então, essas mínimas mudanças assim de curso, isso tudo vai ficar registrado. E que é uma coisa legal que depois a gente até pode esquecer um pouco como é que foi que isso se deu. E vai estar lá. E também serve para outras pessoas verem quais são o Entendi. caminho que você passou. Mas acho que isso é a exposição maior que você tem, porque alguém poderia dizer, mas ela começou de uma forma muito naive, ela começou sem saber de nada, entendeu? Ou se você fizer um pouco mais depois, assim como a Olivia estava falando, vai ver mudanças menos drásticas. No começo, às vezes, as mudanças são grandes, né? Aí depende de como é que você vai se sentir, né? A respeito de se mostrar mais ou menos. Acho que quando você mostra mais, você ensina mais também, né? Então tem dois lados aí para pensar. E eu entendo o sentimento de receio, de querer mostrar menos, porque tem muita gente babaca no mundo. Mas a ideia é que todo mundo todo cientista entendesse isso
E porque todo mundo, não importa o quão novo ou velho você seja na área, todo mundo passa por isso, de precisar trocar muitas coisas e mudar condições. E acho que a ideia é trocar a ideia na ciência do erro, né? Porque, como a gente fala muito na sociolinguística da ideia do erro da gramática, eu acho que a gente tinha que um pouco trocar essa concepção do que é errado, porque quando você explica um caminho, me lembro que eu perguntei isso para ela, eu falei, o detalhe, toda semana, ela, além do mais, trabalhando com criança, socorro Deus. Você fala assim, eu perguntei uma vez para ela, eu falei, mas eu reporto o porquê de ter sido trocado o erro? Ela, com certeza, porque você mostra do que deu errado. Então, você sinaliza para quem quiser fazer um design parecido com alguma coisa, olha, isso não deu certo por essa razão. Então, a Exatamente. gente acaba assumindo o erro como algo muito ruim, muito pejorativo, muito nocivo, quando, na verdade, se ninguém errasse, a gente não conseguiria chegar ao modelo certo. E acho que Sim. falta um pouco ainda essa maturação da ideia do que é o errado na ciência, né? Porque é um percurso de maturação de uma pesquisa ou de uma pergunta que ainda não foi respondida. E eu acho que isso é legal a gente pensar também. E que em 4 anos a vida está acontecendo e atropelando a gente também, né? Com certeza. E isso tenta também um pouco, nesse sentido do que você falou, mitigar o problema que a gente tem de não conseguir publicar resultados negativos. É muito difícil de uma revista aceitar quando você não está provando nada com seus dados, quando você está só provando que algo não existe, ou que algo não é daquela maneira. O que não entra na Então, minha cabeça é porque isso diz muita coisa também, isso diz muito, é exatamente isso. né? Diz o que você não deveria fazer, não deveria perder seu tempo fazendo, né? A quantidade de gente que deve repetir experimento que já foi feito e não deu certo só porque ela não sabe que não deu certo. Então, o pré-print ajuda nisso também, né? Já que a gente não consegue publicar, pelo menos fica ali registrado que alguém tentou e não deu Não, certo. É, não siga esse caminho, eu já fiz e não deu certo. é. E aí você pode até contactar a pessoa e falar, poxa, mas queria fazer tal coisa, por que que você não seguiu? Você tem alguma coisa para me falar a respeito? Eu me compadeço da sua dor e gostaria de entender mais, né, por favor. Isso. Mais alguma pergunta? Podem falar, gente, essas discussões são ótimas, porque esse é o objetivo. Mas Pô, que beleza. chato. Dia 3, como registrar lá, fazer o pré-registro, todo mundo no laboratório, fazendo em grupo. Não, é bom você ter uma pessoa ali te ajudando do laboratório, né? Tipo, não só o seu orientador, que obviamente vai revisar, mas uma pessoa ali te ajudando, porque é um outro olho, né? Que vai pegar coisas que você não viu. Enfim, é sempre bom. Mas aí, então, eu tenho aqui vários links de resources para mandar para vocês. Então, assim que terminar a reunião, eu vou fazer um e-mail. Eu acho que eu consigo, não consigo? Você tem que enviar para o grupo, já que eu estou no grupo de e-mail. Consegue, consegue. Então, aí assim que terminar a reunião, eu vou incluir tudo no e-mail e mandar para vocês. Estou esperando só para ver se surge alguma coisa durante a reunião. Então, tem um vídeo, assim, gigantesco, não só do o que e porquê, que a gente já fez, que a gente já discutiu aqui, mas também de como fazer um pré-registro. Então, eu vou mostrar para vocês, assim, muito basicamente, mas aqui tem tintim por tintim, assim, eles vão no site, mostram cada botão eles apertando. Então, esse vídeo é ótimo. Tem aqui um vídeo de 10 minutos só de uma pesquisadora também que explica o porquê e como é fácil. Também achei legal. Tem esse artigo que é como se fosse assim a pedra fundadora do pré-registro. São só 7 páginas, contando com a bibliografia. Então vale a pena ler, é curtinho. Eu li ele assim que eu comecei e achei que ajudou. E teve um que eu achei agora, quando eu estava preparando para vocês esses dias, que eu ainda não li, mas eu quero ler, que é uma pesquisa em como o pré-registro afeta o workflow da pesquisa. O workflow da pesquisa científica, né? Better Science, but more work. É claro que é muito mais trabalho, né? E ela vem dizendo aqui como que afeta positivamente e negativamente. E no final ela diz que os pontos positivos são maiores que os negativos, mas, como eu disse, ainda não li. Vamos ver. E esse site aqui, da própria OSF, Center for Open Science, que não só fala também, assim, muito rapidamente o que é o pré-registro e faz uma diferença entre pesquisa confirmatória e exploratória,
Vocês sabem essa diferença? Pesquisa exploratória e confirmatória? A exploratória é quando você está colocando ali, você está procurando alguma coisa. Então, você tem vários dados e você vai desses dados tentar pegar tentar fazer uma generalização. Então, você não tem como se fosse uma hipótese já. Você vai, com aquilo, gerar uma hipótese. Com aqueles dados, você vai gerar uma hipótese. Eu acho que isso é muito comum na área, assim, por exemplo, no nosso caso, mais médica para o neuro. Então, você vai pegar ali vários dados do cérebro e vai tentar achar uma generalização. O que a gente faz mais é pesquisa confirmatória, no sentido de você já vai vir com uma hipótese e vai testar se essa hipótese é verdadeira ou não. Então, eu diria que para vocês ficarem mais atentos nessa parte da pesquisa confirmatória, com o objetivo de tentar não chegar perto da exploratória. Assim, que às vezes a gente acaba pecando em alguns momentos e vai indo para o lado exploratório. Isso significa que a nossa pesquisa confirmatória não está boa, que a gente precisa voltar e definir bem as nossas hipóteses, olhar melhor para os dados, esse tipo de coisa. Faz sentido? Ou confuso? Sim, de boa. Alguém falou confuso? Não, não, tranquilo já. Não? Beleza. E aí, nesse site aqui também tem muitas resources aqui para ajudar. Eu mesma nunca consegui ver isso tudo, mas tem bastante coisa. E aí fica assim, do que cada um for se interessando. Tem um aqui que eu achei legal para eu ler futuramente, que é Seven Selfish Reasons for Pre-Registration. Vamos ver. Então, esses são os que eu vou mostrar para vocês, vou mandar para vocês. E aí Ju, vocês. calma aí. Oi, Nessa parte da pesquisa exploratória, esse negócio aí, você explica de novo para mim, por favor? posso o quê? Explicar de novo? É. Posso. Sim, é exploratória, que eu não entendi muito bem isso. É, imagina quando as pessoas tiveram o primeiro método de gravar atividade cerebral. Que eu nem sei como é que foi nela, você sabe? Assim, primeira vez que conseguiram gravar. Foi o Hans Berger que fez isso. Ele já sabia que a célula tinha eletricidade, ele resolveu fazer simultaneamente 7 neurônios e aí mas assim, ele sabia que tinha, mas ele não sabia se era igual em todos os pontos. As perguntas eram como é que era a distribuição e se ele ia passando pela caixa encefálica, se ele ia conseguir ver diferença nos pontos, se as deflações seriam diferentes de um ponto para o outro. Então, foi isso que ele fez, que era completamente diferente. Ele botou esses 7 pontos e ele se deparou com uma diferença muito grande, né? Então, as perguntas começaram a sair a partir daí. Então, é justamente, essa fala da Daniela foi perfeita. É justamente, isso é uma pesquisa exploratória. Você está querendo entender alguma coisa dali, para dali tirar as perguntas. Aí as perguntas vão ser a pesquisa confirmatória. Entendi, obrigada. Entendeu mesmo? Que é confuso. Sim, não, eu entendi mesmo, obrigada. Nada. Podem falar, gente. Eu tenho uma Vamos dar todas dúvida. essas. Fala, Lara. Lara? É, então, tá me ouvindo? Tô. Acho que cortou um pouquinho, mas agora eu tô ouvindo. Então, eu tenho uma dúvida. Porque, pelo que eu entendi, a minha pesquisa é um pouco exploratória e um pouco confirmatória. A primeira parte confirmatória, né, em que a gente tem a hipótese de que o gênero responsável da criança influencia na aquisição dela. Então, a gente tem toda uma pesquisa para criar um inventário, e após esse inventário, nos futuros, fazer uma adaptação, para fazer um teste de pareamento E eu parei de em conseguir tempo ouvir direito. figura. Vocês não conseguiram ouvir? Ou é só pra mim? Deu uma travada Não. pra mim também. Deu uma travada quando ela foi falar da segunda parte. Tá Mas ouvindo eu agora?
antes dela falar, eu acho que isso que ela vai falar é bem importante, porque ela vai mostrar para vocês uma coisa que está vindo no sentido oposto. Que primeiro a parte mais complexa vem da curiosidade dela, e depois tem algumas coisas que são menos complexas, que são mais exploratórias, né? Então é o sentido oposto do que esse que a Júlia falou. Fala Legal. isso. Fala isso, Lara, como é que é? Tá, vocês estão me ouvindo agora? Vamos. Ouviram a primeira parte, né, que eu falei da hipótese. Isso. Então, aí a segunda parte, que eu acho que é exploratória, né, pelo que eu entendi, é que de posse desse nosso inventário, a gente vai fazer um teste de pareamento sem tensa figura para as crianças. Então, pelo que eu entendi, essa minha primeira parte da hipótese é confirmatória e a segunda parte é exploratória, é isso? Mas o pareamento sem tensa figura é para quê, exatamente? O que que você espera obter com isso? Mesmo que seja uma coisa geral. Ela vai perguntar primeiro, porque acho que ela caiu, mas assim, ela vai perguntar para os pais da criança, e os pais são as condições. Dependendo da classe social, é uma condição, da outra classe social, outra condição, outra classe social, outra condição. Né? Então, tem classe social e tem também o tipo de família. Se é uma família que tem um pai e uma mãe, se tem duas pessoas do mesmo sexo, ou se tem um indivíduo trans na família. Né? Então, as condições tem a ver com essa divisão. E ela já começa com uma hipótese. A hipótese dela é de que uma família trans daria fundação linguística diferente para as crianças. Essa que é a hipótese dela. Aí ela vai confirmar ou não com os pais. Os pais confirmando, ela vai utilizar isso. Essa primeira parte é um teste que se faz no mundo todo. Pergunta para os pais o que os filhos falam. Tá? Então, você pode pegar a criança bem pequenininha, porque o pai já pode dar informação sobre a fala dessas crianças bem pequenininhas. Aí, depois que ela tiver isso, se ela confirmar que é isso mesmo que ela estava achando, aí ela vai partir para ver isso realmente acontecendo na fala das crianças. Mas aí isso é exploratório, porque não foi feito Uhum. ainda. Perfeito. É um ótimo exemplo do contrário. E isso prova também que você não precisa fazer ou uma ou outra, né? Você pode Isso. fazer as duas coisas, contanto que você controle bem elas. Aham. Vai ser legal essa pesquisa. Também acho. Também acho. Maneiro. Júlia, desculpa, uma última dúvida sobre Vai lá. pesquisa exploratória. Então, pelo que eu estou entendendo, pesquisa exploratória é quase como se fosse um estudo assim, entenda abstratamente, tipo um estudo de caso, só que mesmo com mais pessoas, mas tipo algo que é mais entender um fenômeno do que tentar generalizar para a população, para um resultado mais geral. Que geralmente estudo de caso é mais entender como é que aquilo funciona para gerar hipóteses sobre Eu não como sei o se eu espectador. chamar. Eu acho que você está certo no sentido de você não generalizar para a população. Tem até isso aqui, ó. Com pesquisa confirmatória, você pode gerar inferências para a população, e exploratória não é muito útil para isso. Eu só não sei se realmente isso tem a ver com estudo de caso, porque acho que depende, né? O estudo de caso você pode fazer uma pesquisa confirmatória no estudo de caso, eu acho, ou não. Não sei, com essa parte eu fiquei meio confusa, não saberia responder. Eu também não. Tem alguma coisa a falar, Nela? Eu acho. Dificuldade para entender, porque assim, toda pesquisa não é confirmatória. Você tem uma hipótese que você vai confirmar ou refutar. Mas aí ela Então, explorar confirmatório? pra gente todas são confirmatórias. Mas pensa nesse caso do exemplo que a gente deu Olha da, lá. do cérebro quanto o próprio da Lara. Você está tentando achar alguma coisa ali, você não sabe o quê. Você acha que tem alguma coisa ali, mas você não tem uma hipótese certinha do o que que é e o que que gera ela.
Porque você, por exemplo, você está tentando, eu não sei exatamente qual é, não lembro certinho dos detalhes, mas eu sei que tem a ver com adjetivos concretos e abstratos, não é isso? E com a idade da criança. Então, Substantivo. isso, você tem ali algumas possíveis explicações do porquê que uma coisa está acontecendo e de quando que ela vai acontecer. Na pesquisa da Lara, por exemplo, a parte exploratória, não significa que ela não tenha nenhuma ideia do porquê que aquilo aconteça, mas significa que nada nunca foi provado sobre aquilo. E ela vai colher alguns dados que vão fazer com que ela possa gerar perguntas e hipóteses sobre aquilo, que, por sua vez, serão testadas com uma pesquisa confirmatória. É até o que a Diane comentou no chat, que ela, a pesquisa dela, deixa eu ver, aqui, ó. Não O tava vendo. experimento dela vai ser exploratório porque não tem literatura ainda a respeito. Isso. Acho que um jeito fácil é a gente pensar nos estudos de sócio, né? A gente pensa que o estudo de sócio começa com uma tendência. Sei lá, acho que os cariocas estão usando mais palavra X do que palavra Y, né? E aí se faz primeiro um levantamento para ver se existe padrão mesmo, se realmente estão falando mais uma variante do que outra. E depois a gente começa a entender qual é o perfil desse falante, né? Se é um falante mais da Zona Norte, se é um falante que tem mais poder aquisitivo, ou se é uma variante mais das camadas mais populares, né? Eu acho que E dá para aí fazer essa seria associação, né? ótimo. E isso seria diferente de, por exemplo, você ir para Zona Sul ou para Isso. Zona Já Norte. assumindo, Exatamente, já assumindo que né? na Zona Sul o R vai ser de tal maneira e na Zona Norte o R vai ser de outra maneira. E aí você está só confirmando, ou não. Exatamente. E o que que tem? Quais são as informações que entram nesse pré-registro? É tipo um pré-print, já um artigo que você pode colocar ali, ou tipo um projetinho que vai introdução, tem que vai. Ótimo, a gente vai para essa parte agora. Então, existe uma coisa de umas pessoas muito abençoadas, assim, que fizeram um template de pré-registro de estudos com EEG e ERP. Se vocês não estão fazendo estudo com EEG, não tem problema, vocês adaptam isso para o que vocês estão fazendo. Mas eu segui isso aqui e me ajudou muito quando eu estava fazendo o meu. Então, se a gente entra aqui e vai criar um pré-registro, cadê? Aqui, ó. Eu entrei no meu perfil do OSF para vocês terem uma ideia. Então, a gente clica aqui em registro e você pode colocar adicionar um novo. Aí você vai ter várias, assim, steps, né? É, se você já tem algum projeto relacionado a isso, que tipo de pré-registro você gostaria de fazer, e aí você vai começar a falar, tipo, não, e vou falar que eu vou fazer um pré-registro. Aí você vai criar o esboço. Aí, isso aqui é o que você vai ter que responder para fazer o pré-registro. Então, os metadados do registro, informação do estudo, design, um plano, e a gente vai passar por cada uma dessas etapas, tintim por tintim. Só para mostrar para vocês que é assim que quando você entra no site, você vê. Então, são esses passos, essas perguntas. Aí depois você vai registrar, publicar. E aí, o que esse template aqui faz é te ajudar a responder cada uma dessas perguntas. Então, ele coloca um modelo e você vai adaptando para o seu. Foi o que eu fiz, pelo menos. Então, vamos lá, começando. Tem uma introdução que você vai colocar, assim como a gente coloca em qualquer abstract ou artigo que a gente faz. Aí, informações sobre o estudo, os metadados. O título, aí aqui eles vêm dizendo, ó, tipo, study information. Aí eles vêm dizendo primeiro o que você tem que fazer, que nesse caso é óbvio, né? Provide the working title of your study. It may be the same title that you submit for publication or your final manuscript. Você pode escolher. Aí eles dão um exemplo. The influence of musical training on the MNN in response to pitch differences. E mais especificações. Então, study information no título. Aí os autores.
E cada autor tem que entrar no site e aceitar no seu próprio perfil antes de você conseguir publicar com o nome da pessoa. Por motivos óbvios, né? Isso é ótimo. Perfil, aí descrição. Aí assim, tá, mas descrição é a mesma coisa que introdução? Aí você vai ver o que que eles falam, né? Não, na verdade é só uma descrição muito breve, com background, propósito. Aí, assim, esse tipo de coisa você pode escolher também. Você quer fazer uma introdução pequena e uma descrição maior, ou uma introdução maior e uma descrição pequena? Faz do que fica melhor para o seu estudo. Aqui eles dão um exemplo do que ficou, de como ficou assim para eles, mas tem coisa que dá para adaptar, é claro. Aí as hipóteses, no caso de uma pesquisa confirmatória, e no caso do EG, geralmente é para a gente, né? Para o nosso meio. Então você vai. Aí eles falam aqui, ó, liste hipóteses específicas, concisas e testáveis. E dão um exemplo. A hipótese 1, nananã. A hipótese 2, nananã. Se a gente tiver, não sei se a gente vai ter tempo, mas a ideia era a gente entender um pouquinho o que que é o todo e depois tentar fazer com um experimento muito simples, assim, tipo um teste de Stroop ou algo do tipo. Mas se não dá tempo, não tem problema nenhum. O importante é que vocês tenham uma noção do todo. Aí depois vai para o design. Aí a gente vai colocar lá descrever o tipo de estímulo. Você não precisa, nesse momento, colocar todos os estímulos. Aliás, não é necessário, assim, não é. Léo, a Lara está tentando entrar e não consegue. Eu aceitei ela já algumas vezes, professor. Acho que ela está aqui já. Eu tô aqui já. Ah, Obrigada. tá. Desculpa. Não é assim, nada, imagina. Você não precisa colocar todos os seus estímulos aqui para poder publicar. Se você quiser colocar e puder, é óbvio que é melhor, mas não é necessário. Você precisa só descrever como eles vão ser. Então, aqui, como era um estudo auditivo e que eles estavam testando diferenças em pitch, eles descreveram as diferenças de pitch. Ah, vai ter 4 Hz de diferença entre um e outro, 300 trials por bloco, coisa pra caramba, né? De quem tem dinheiro para pagar participante. É, Aí aqui, between subjects, within subjects ou mixed design. Tudo isso aqui a gente faz antes todos nós fazemos isso antes de rodar um experimento, porque a gente precisa, né, fazer o design dele. Descreva o design experimental, quanto tempo leva entre os estímulos, a duração de cada trial, número de trials, a task do participante. E aí eles sempre dão um exemplo de um parágrafo que eles colocariam para eles e que aí dá para a gente ter uma noção melhor. Aí aqui, randomização. Vai ser randomizado, pseudo-randomizado, não vai ser nem um pouco randomizado. Blinding. As pessoas que vão fazer o experimento sabem alguma coisa do estudo ou não? Você vai descrever tudo isso. Tem coisa que talvez não faça sentido para você. Manipulation check, por exemplo. Se eles. Nesse caso aqui, como era um estudo de pitch, eles estavam só checando que os participantes conseguiam ouvir todos os pitches que eles estavam testando. Senão, se a pessoa por algum motivo tem um problema, não adianta, né? O resultado dela tem que ser jogado fora. Mas aí também vai pro seu. Eu, por exemplo, não tive que fazer nenhum manipulation check, a não ser ver que a pessoa estava viva lá, que estava aparecendo o sinal dela. Então, vai de cada um. Aí, sampling plan, que é como você vai coletar os seus estímulos. Então, por exemplo, se você vai coletar na faculdade, e como você vai anunciar para as pessoas? Você vai pegar gente das turmas, do seu professor, você vai anunciar no site da faculdade, e isso é coisa que precisa também dizer para o comitê de ética. Então, você pode, por exemplo, só pegar a mesma coisa e colocar aqui. Nesse momento, é importante também, tem uma pergunta que é muito importante de ser respondida, que é em que momento da pesquisa você está, quando você está pré-registrando. Então, por exemplo, aqui, ó, você está fazendo um registro antes da criação dos dados, dos estímulos. Não, desculpa, dos dados é assim, dos dados que você pega no experimento. Então, por exemplo, do EEG,
do tempo de resposta e das amplitudes, das latências. Ou se você está fazendo um registro antes de uma observação humana dos dados, então você já coletou os dados, mas nenhum ser humano olhou para aqueles dados. O que é muito difícil, porque geralmente a gente já começa a analisar quando vai rodando a primeira e a segunda para ver se tem alguma diferença realmente, se está funcionando. Então eu diria que isso aqui é meio. Ou então registro antes de acessar os dados. Isso faz mais sentido para o caso de uma parceria entre duas faculdades. Isso tem muito aqui. Aí uma pessoa de uma faculdade coleta os dados, mas quem analisa é a pessoa da outra. Então você pode dizer que essa pessoa da outra não tá blinded em relação a isso. Não teve nenhum tipo de. Tá registrando ali, mas não teve nenhum tipo de. Como diz assim, de inclinação. E isso tudo, todo o objetivo da gente estar especificando essas questões é você mostrar o quanto que o material que a pessoa está registrando já está baseado ou não. Qual é uma melhor palavra para isso? Já está inclinado para uma coisa ou não. Enviesado. Enviesado, obrigada. Enviesado. E aí, se você já tiver algum tipo de dado, aí você explica que tipo de dado que você tem. Aqui é o Participant Recruitment Procedure, que a gente já falou, que é o mesmo do Comitê de Ética. O tamanho de quantos participantes você vai ter, quantos dados você vai ter, ou você espera ter. E aí, assim, isso é uma coisa que muda muito. Então, você espera ter, sei lá, 100 participantes. Mas você não conseguiu rodar 100. Aconteceu alguma coisa, você teve que rodar, sei lá, 40. No caso, eu esperava ter, acho que 50 e eu tive 20, alguma coisa assim. Delicado. Se você diz que a tua pesquisa precisaria de 40 e você só consegue 20, quando você vai defender isso, a pessoa está sabendo que você está. Tá sabendo. E aí é aquela coisa, né? É ruim. Seu poder de explicação é menor. Mas todo mundo ali já passou por isso, Falar, sabe que isso faz parte. truque pra gente é falar que vai rodar 5. Aí alguém fala, rodou 20, caraca. É claro que é melhor. É. Porque bem ou mal a gente vive num mundo que é assim, né? Então a gente tem que achar um equilíbrio Sem entre colocar fazer tudo expectativa nos certinho. outros, a gente vai. Mas tem um negócio, eu acho que foi o Alex que falou isso pra gente uma vez, que calcula meio que quantas pessoas você precisa de acordo. G-Power. É o quê, Olivia? Chama G-Power essa ferramenta. Só que o que geralmente tem que fazer, quando a Alex me falou, ainda nem tinha vindo para cá. A gente tem que pegar, por um exemplo, os artigos de base que tenham usado, logicamente, preferencialmente, a faixa etária que você quer testar. E aí você pega dessa maioria de artigos e joga nessa ferramenta que ela vai te dar um número esperado para tua hipótese ter ali um nível de confiabilidade legal. Só que às vezes você não tem a referência dessa ferramenta também do Gpower ou alguma similar, não sei se existe, nos próprios artigos que você usa. Então, o que você pode fazer ali é tentar pegar um número geral, né, um número bruto de participantes, e aí você joga no Gpower. Depois eu mando lá o link no grupo também para quem quiser usar. Ótimo. De repente responde o e-mail que eu vou mandar, que aí fica tudo no mesmo negócio e eu recebo também. Mas é isso, gente, é adaptando ao o mundo real e o que a gente pode fazer também. É, Aqui você vem explicando, né, o porquê do número de participantes que você escolheu. Aqui, o porquê do número de trials que você escolheu. Assim, tem coisa que é opcional, né? Vocês estão vendo aqui. Quanto mais informação você colocar, melhor, mas... Stopping rule, então, assim... se eu... Vamos pensar. Se eu conseguir dados bons com 30 participantes, eu vou parar de rodar. Senão, eu continuo até 50. Ou, vamos ver o que eles dão de exemplo aqui.
É... Ah, Suicídio. Você tem horas que você tem que parar, porque você já tentou todos os seus resources e não tem mais ninguém para você testar, acabou, sim, né? sim. Se você puser uma coisa diferente aqui, nesse daí realmente está deflagrando É um problema mesmo. que realmente usar a parcimônia do Léo. É. Tem que Aqui a gente dizer tem que um exemplo contrário também, né? Do tipo, eu só preciso de 30. Então eu vou rodar 30. Mas se por algum motivo der ruim com algum dos dados, com os dados de alguma das pessoas, aí eu rodo mais. Mas é isso, é isso. Você tem que saber viver no mundo. Aí aqui a gente vai colocar as variáveis, que é uma coisa que a gente também define com certeza antes de começar a rodar os trabalhos. Então, as variáveis manipuladas, se for between subjects, se for within subjects, eles dão os exemplos aqui. As variáveis que vão ser medidas, então, são basicamente os dados que você vai ter. Então, por exemplo, se você está rodando EEG, você vai ter a amplitude, a latência das ondas e o tempo de resposta do botão, do behavioral. Se você tem o behavioral, vai ser só o tempo de resposta do botão. Ou o sim e não, né, que a pessoa responde. Aí nessa parte aqui para o EEG, importante, eles colocam também os canais, né? Todos os canais que eles vão pegar. E no EEG, quem já rodou o EEG sabe que a gente, quando os canais estão ruins, quando você tem dados ruins em um dos canais, você não pode usar, você meio que pega os canais que estão próximos a ele e faz uma média desses outros canais para usar nesse canal. Isso é uma coisa que você pode especificar aqui também. Assim, você não precisa falar, se o canal FN tiver ruim, eu vou pegar o do CZ. Você não precisa falar isso, mas você pode falar. Quando os canais estiverem ruins, eu vou pegar uma média dos 3 ou 4 próximos. Esse tipo de coisa você pode falar. Tem um termo, né, específico para se referir a essa Tem, prática. tem. Roy, É pooling. Como? Roy, ROI. Não é pooling, não? Não, o que você falou? Na área de interesse, né? Não é pooling? É o pooling no ROI que você quer. Você faz o pooling para formar um ROI. Você pool para formar aquele ROI, que é Region of Interest. Mas a sua region of interest pode ser maior também que um canal, né? Pode, certamente. E muitas vezes, esse region of interest é feito depois que você juntei esses três, aqui dá uma resposta. Juntei os outros três, não dá uma resposta. Então você vai formando, não é que exista um ROI que já pré-exista, né? Não tem não é um ROI pré-existente. E você pode deixar isso claro aqui. Você pode falar, de acordo com a literatura, a gente acha que o ROI vai ser esse aqui. Mas não Aham. significa que você só vai analisar aquilo ali. A gente acha que o ROI é isso aqui, mas o que a gente vai fazer tendo uma baixa de sinal, tentar agrupar com os canais que estão do lado para obter uma melhor resposta. E você já, já fala o que você tem que falar. Isso. Aqui eles dizem informação nos time windows, que são os... Como é que a gente chama isso no EEG? Épocas. Então, as épocas que você vai usar, tipo, tem a gravação lá do sinal cerebral, e você vai dizer, eu vou pegar o sinal de menos 200 milissegundos antes de começar o estímulo até, sei lá, 800 milissegundos depois. Então, são vários detalhes que você vai deixando claro, e que te ajudam já a ter uma noção do que você vai fazer, de fato. Aí aqui, aquisição dos dados. Para estudos psico, isso é muito, muito simples. É basicamente você dizer como que vai acontecer. A pessoa vai estar sentada numa cadeira, vai ver o computador de tantos refresh rate de tanto, ouvindo com fone ou sem um fone, apertando num joystick ou no computador ou no mouse.
Mas aí para o EG já tem muito mais detalhe aqui, que é aquela seção que todo mundo, todos nós que fazemos EG escrevemos na dissertação, na tese, como foi a aquisição dos dados. Então você vai falar, foi a gente usou o EEG da marca tal, com a Brain Cap, do Brain Products, os eletrodos gravados foram XXXX, não, XXXX não, né? XYZ, nananã. É, teve o ground, o eletrodo ground, a impedância foi tal, aí a gente passou um low filter ou um high filter de tanto, todos esses detalhes. Para onde foi? Foi Isso, referência para onde? exatamente, exatamente. E não significa que você, assim, você colocou aqui o que você ia fazer, aí você pegou os dados, aí você fez isso daqui e você não teve resultado nenhum, nenhum, nenhum. Você pode fazer outra coisa, passar outro filtro, que vai te dar resultado. O objetivo é que isso não aconteça, assim, você faz isso aqui para tentar impedir o que a gente chama de overfitting, que é você justamente fazer as coisas para dar resultado no seu, de acordo com o seu grupo de dados. Mas assim, você não teve nada, é claro que você vai fazer isso e vai publicar, só que você vai deixar isso claro. Se você já põe uma amarra no início, você tende a se desviar menos da amarra que você botou. Se você faz Exatamente. completamente livre, aí o overfitting começa a acontecer mesmo demais, né? Mais do que ia acontecer. A ideia não é que seja uma pressão, assim, uma prisão. Essa é uma palavra melhor. A ideia é que seja assim, uma âncora. E aí você vai flexibilizando ali e ajustando conforme você precisa, mas você está ancorado. Aí aqui o pre-processing, você vai também dizer todas as questões técnicas de como você vai fazer esse pre-processing, em que tipo de programa, quais as etapas, assim, pooling, epoching, grand average, tudo isso. Como você vai importar os dados. Enfim, todas essas coisas, assim, super técnicas. Ele diz aqui, ó, resampling, re-referencing, que a gente faz no EG, online filtering, Não é offline. offline filtering, porque online é enquanto tá acontecendo, né? Não faria sentido estar aqui. Aí, artifact rejection e correction, que a gente também faz lá e fica o tempo todo aceitando ou rejeitando as ondas. Epoching and averaging, baseline correction. Então, assim, para quem já rodou EJA, tá vendo que isso tudo é o que a gente faz. Então, você vai basicamente aqui listar quais vão ser os seus critérios. E para quem está fazendo só psico, é a mesma coisa, assim, obviamente não vão ser esses critérios, né? Mas você vai dizer assim, se a pessoa tiver um tempo de resposta menor que 200 milissegundos ou maior que 1.200 milissegundos, eu vou tirar ela, porque essa resposta não é confiável. Aí aqui você tem um plano de análise estatística, que foi o que me ajudou muito quando eu fui fazer, porque me fez pensar em outras análises que eu poderia fazer e que seriam mais úteis para mim. Aí, assim, coisa super técnica, né? Você vai falar os modelos estatísticos que você vai usar e o porquê, se você vai fazer alguma transformação no dado, é, o critério de inferência, critério de exclusão de dados, como que você vai explorar. Ensina também, né? Ensina também. A própria preenchimento dá uma. Com certeza, com certeza. E te obriga a já ir procurar sobre isso e pensar. E, para mim, com muita sinceridade, isso foi o que mais o benefício maior que eu tive. De entender melhor sobre a minha pesquisa antes de rodá-la. E aí, outros aqui, ó. Se tem alguma outra informação que você quer colocar. E depois as referências. Deu para ter uma ideia geral? Falem dúvidas. Tá ótimo, Júlia, tá super claro. Tranquilo por enquanto. E o pessoal da graduação, tá conseguindo seguir? Yasmin,
Começou. deixa eu te perguntar, Fala. rapidinho, desculpa. A gente da graduação consegue fazer isso também ou não é útil agora? Claro, claro. É sempre útil. Quanto Entendi, mais pré-registro você conseguir fazer, melhor. entendi. Valeu, era só isso mesmo. Você tem vontade? Interessante, né? Acho que botar o FPHL lá, talvez seja interessante ver como é que é. Bom. Eu acho ótimo, Ana. Se estiver fazendo e precisar de alguma ajuda, pode falar comigo. Beleza, obrigada. Nada. Ô, Júlia, uma dúvida. Agora que antes da reunião, eu estava com um pensamento sobre um artigo que eu tinha lido de MMN que saiu naquela revista Neurobiology of Language, acho que é do MIT, em que o autor ele faz uma análise, só que nos resultados ele diz que mudou o pré-registro dele porque ele conseguiu, porque os critérios que ele utilizou cortavam quase todos os participantes do que ele tinha gravado. Aí eu tinha duvidado muito dos resultados do autor, porque ele tinha se distanciado desse pré-registro dele. Embora, por exemplo, ele tinha gravado, tinham entrado 60 participantes. Só que com os critérios dele só sobrava a gravação de 16. Aí ele relaxou os critérios de inclusão para que ele conseguisse fazer uma análise maior. Ele fez a análise com os 16, só que não botou no artigo principal, botou naqueles materiais suplementares. Deixou essa versão relaxada. Isso é ruim? Inicialmente eu tinha achado que era ruim, só que vocês falaram agora que poderia mudar o pré-registro e coisa assim. Aí eu não sei se necessariamente isso é algo ruim. Porque, por exemplo, eu fiquei com a sensação de que ele estava meio quase um p-hacking, sabe? Porque a Fazendo. análise quando você tenta modificar a análise para encontrar um valor de P menor que 0,05, sabe? Eu fiquei com a sensação de que era um tipo de relaxamento até eu encontrar o resultado que eu quero. Mas é um tipo de relaxamento. Mas mesmo assim, você vê que eles conseguiram publicar numa revista de alto nível. E é óbvio que o ideal seria de não fazerem isso. Seria eles disporem de mais tempo e de mais dinheiro para gravar mais gente até que os critérios iniciais deles fossem atingidos. Sim, Aí vai das suas limitações também. Aí você faz o que você pode, e nesse caso eles conseguiram, fazendo o que eles puderam, que foi relaxar os critérios, publicar nessa revista. Aí, assim, é claro que os resultados, você vai ter que escolher entre confiar nos resultados deles ou nos resultados de pessoas que conseguiram seguir o negócio, que tiveram critérios mais firmes, esses daqui vão ser mais confiáveis. sim, sim, sim. Tá. É porque Então, é acho que novo para mim. confiança. Aí eu tô tentando me acostumar ainda Mas obrigado. Nada. Acho que a questão é sempre você analisar criticamente. O que vocês acham sobre isso, o restante das pessoas? E lidar também com alguma coisa que é que você, nesse caso, o autor deixou ele ver isso, mas poderia não ter deixado, né? Que É. era o sistema como era antes. O autor não deixaria você ver que houve muita sujeira no meio do caminho até você conseguir limpar tudo, né? E que aquilo que você estava vendo era uma versão limpa de uma ideia que foi muito, muito emendada, né? Então, eu acho que a ideia é você confiar bastante nesse cara que deu a cara dele para levar um tapa, entendeu? Porque ele poderia muito bem não ter feito isso. Se ele fez, ele está com critério, ele está tentando acertar. Porque a opção que você tem é pegar um estudo que não faz isso e que você não sabe como é que ele chegou nesse ponto, né? A tentativa é de você deixar tudo cada vez mais claro, mais aberto. E aí esse cara fez isso. Ele tentou deixar tudo mais claro, mais aberto. Mas a minha pergunta é: será que isso é verdadeiro para qualquer autor? Quer dizer, autores brasileiros tentando publicar numa revista internacional. Ah, tadinho, ele tentou fazer certo.
será que é assim para gente? Eu imagino que depende de quem está fazendo, né? Assim, se já for uma pessoa, um autor renomado, né, um pesquisador que tem ali um histórico de bons trabalhos e tudo mais, é mais fácil, né? Agora, né, Mariazinha Sim. de... Em teoria, Da onde? tem aqueles jornais em que a gente não sabe o nome das pessoas, né? Tantas que estão Uhum. revisando, tantas que estão escrevendo, em teoria. Mas esse tipo de coisa acho que sempre acontece com tudo. Tava ouvindo um podcast Sim. do Pirula, entrevistando o Miguel Nicoleles. Nicoleles, né? E aí ele falando que teve uma vez que ele submeteu um artigo com uma descoberta incrível, foi recusado, dois dos revisores falaram que estava muito bom, o terceiro recusou, e meses depois, esse terceiro publicou, teve um artigo do laboratório do terceiro publicando a mesma coisa. Absurdo. Então, assim, é o tipo de coisa que sempre acontece, e que infelizmente acho que ainda vai continuar acontecendo durante um tempo. E assim como na publicação vai acontecer aqui, mas... Só que com esse pré-registro ajudaria o primeiro autor, né? No caso, o Nicoleles, por exemplo. Já que Sim, ele conseguiria dizer, olha, pegou aqui o meu. exatamente. Exatamente. É um trabalho a mais, mas é legal. Acho que até protege mais a gente enquanto pesquisador. Uhum, sim, E acho que deixa a gente mais amadurecido para conduzir o próprio experimento e analisar nossos dados depois, né? exatamente. Eu não Exatamente. sei, Estê, eu acho que eu vou ficar eternamente nervoso achando que as coisas estão dando errado. Tem essa sensação. Mas acho que isso é normal, principalmente da primeira vez que você está rodando. Você sempre sente um pouco isso, mas acho que principalmente no início, né? Exatamente. Você pela primeira. Eu lembro assim da minha reação no primeiro experimento comportamental que eu rodei, que eu vi os resultados de milissegundos e aquilo ali ia ao encontro das minhas propostas, assim. Era uma coisa fantástica, assim, do tipo, caraca, então é verdade. Funciona mesmo. Muito legal. Mais dúvidas? Eu acho que São, tem mas dois acho que pontos, tipo, tá dando pra me ouvir? Sim. Desculpa, Olivia. Tem dois pontos que um lado é muito bom, mas eu acho que o outro lado também ficaria surtada, que no pré-registro você consegue é, pontuar, tipo, questões dessa pesquisa, mas depois você vai avançando e aí você consegue comparar como você estava no começo e como você está agora. Isso é muito bom. Você consegue ver o que está evoluindo, o que que não está. Mas acho que no outro lado eu ficaria surtada por ficar assim, meu Deus, tem muita coisa que eu achava que era e na verdade não é. E muitos dados mudando, eu acho que eu ficaria tipo, ok, será que isso aqui tá realmente certo? Ou são só vozes da minha cabeça, sabe? E. Mas a ideia é que não seja só você, né? Você vai. Primeiro que vai ter seu orientador ou sua orientadora, Aham. tendo isso com você. E segundo que tudo que você fizer, a ideia é que seja baseado em alguma coisa, na literatura, né? E você pode pedir Não, ajuda para seus sim, amigos também, mas, assim, pra mas por perguntar. exemplo, isso é até uma pergunta. Quando você coloca algum dado, vamos dizer, sei lá, algum tipo de estímulo, e aí esse estímulo mais pra frente ele muda, você consegue mudar esse pré-registro, ele consegue ser mudado ou Sim. não? Sim. A Olivia perguntou isso no início, acho que você ainda não estava aqui, o que não tem problema nenhum. Mas você consegue ir atualizando tudo que você quiser. Você pode ir modificando Ah, qualquer coisa do pré-registro, só não pode excluir o que estava lá antes. aham, Mas entendi. você pode atualizar. E assim, para o que você falou antes, é, isso é algo que aconteceria de qualquer maneira. Imagina você ir trocando as coisas e vendo que Uhum. estava tudo diferente, e você pensa, nossa, são vozes da minha cabeça ou não. Isso já aconteceria de qualquer maneira. A única diferença é que agora está registrado. E assim como Ótimo, acontece muito com bom. você, acontece com todo mundo. Então, você pelo menos vê que é uma coisa mais normal. Obrigada, Ju. Nada.
Vai, Olivia. Hoje em dia que você já fez quantos registros? Eu fiz um só, que Você foi no está no mercado. Forward? Fazer o próximo? Sim, a ideia, semana que vem eu vou falar do meu projeto de pesquisa para vocês. Aí a ideia é fazer o dele, agora antes de começar a rodar os dados. E você tá animado a fazer isso? Você está querendo fazer? Tô querendo fazer sim. Gosto muito. Eu acho que vai justamente me ajudar a entender melhor como que eu vou analisar. Isso aqui foi importante você falar. Foi importante. E para ser muito sincera, assim, eu tô mais animada para fazer por esse motivo egoísta do que pelo bem da ciência. Mas é óbvio que isso ajuda muito a ciência. Mas é um pensamento em benefício próprio, mas que ajuda o próximo, né? Na verdade. Então, não tem Exatamente. essa coisa de um egoísmo, de um egocentrismo, mas era só o comentário mesmo, não era a pergunta quando você falou de ou quando você tem um resultado e o dado, ou ele confirma, ou ele refuta o que você está pesquisando. Acho que isso que compensa todo o trabalho, né? Porque você passa muito tempo nesse trabalho, se dedicando, e as coisas às vezes não saem como a ideia, né? O mundo ideal e o mundo real, mas quando você consegue pegar o resultado da tua pesquisa, acho que isso compensa todo o estresse ao longo do caminho. E isso é muito satisfatório, né? Então, para quem ainda não chegou nessa fase porque entrou agora, calme. Os dias de glória virão. Demora, mas chega. Sim, é verdade. E enquanto você está rodando também é um pouco desesperador, né? Porque nem sempre quando você está rodando ali você já vê o resultado. Quando eu estava rodando o EG, parecia que não tinha nada. Eu não estava dando nada, nada, nada. Teve até uma reunião com a Aniela que eu falei, Aniela, não Vai sei dar não. tudo errado. Falei, tá tudo errado, né? Quem No final Esse é meu deu. grande medo, Júlia, tipo, de depois olhar as ondas lá e ver que assim, nossa, mas tipo, eu acho que na minha hipótese é que a regra impossível vai ser mais difícil de ser aprendida, comparada com as outras. Aí eu pensei, e se todas derem que são difíceis no mesmo nível? O Aí que eu você vai faço? publicar um artigo dizendo, olha, eu achei que que estava Nossa. certo, mas olha esses dados aqui, vamos fazer mais pesquisa aí para a gente tentar entender isso. Porque assim, é isso, no fim, tudo é válido. Todo resultado é válido da gente conhecer. Com certeza. O que eu Mas, achei muito legal do. Ai, desculpa, pode falar. não, eu ia só perguntar se tinha mais pergunta, falei. O que eu achei bem legal também do pré-registro, dentro de tudo que você falou, é que assim, daqui pouco tempo, tipo, logo, eu tenho que escrever meu capítulo de metodologia. E eu acho assim, o que eu consegui visualizar é que eu fazendo o meu pré-registro, isso vai ser um guia muito grande para eu escrever esse capítulo de metodologia. Sim, com certeza, ajuda muito. A metodologia, eu lembro que da primeira vez que eu rodei um experimento comportamental, a Aniela me falou para escrever enquanto eu estava rodando. E eu não fiz isso por algum motivo, não sei. E aí eu senti na pele, eu entendi o motivo. E o pré-registro é algo que ajuda muito nesse quesito também, porque fica ali registrado já o que você vai fazer. Então, Júlia, existe alguma menção a comitê de ética, alguma coisa assim, de participantes, de não, aqui não aceites? existe, mas eu lembro que quando eu fiz o meu, eu coloquei. Eu coloquei que tinha sido aceito pelo Comitê de Ética X, Uhum. número Y. Engraçado, né? É, engraçado mesmo. Não Engraçado. ter? Engraçado não Não ter? ter. É. É que isso Olha, aqui é internacional, né? isso Então, aqui, cada país. quem faz esse tipo de coisa é um cara que está mais interessado assim na ciência mesmo, que ele quer controlar, né? O comitê de ética é alguma coisa que defende a população da ciência. Então eles não estão Faz juntos, sentido. eles não estão É juntos. verdade. O pesquisador está mais próximo disso, do pré-registro. Na verdade, isso aí é alguma coisa que, se o pesquisador tem realmente interesse em saber das coisas, ele faz isso como um zelo maior, né? É para pesquisa. E o comitê de ética é um anteparo assim que defende defende as pessoas do pesquisador. Então, não são exatamente a mesma coisa.
diria que são bem diferentes, a intenção é outra. Mas tudo tem que estar convergindo ali, né? Tudo tem que estar conversando um com o outro. Mais perguntas? Ou impressões? Compartilhamento de sentimentos? Eu quero tentar continuar o que eu estava falando e eu caí. Fala, Lara. Fala. Então, quando você explicou a pesquisa exploratória e a pesquisa confirmatória, Uhum. pelo que eu entendi, e eu me baseando pela minha pesquisa, né, a minha pesquisa ela tem uma hipótese, né, de que o gênero do responsável influencia na aquisição do léxico da criança, e para isso a gente vai coletar dados. Então, eu entendi que essa parte da minha pesquisa é a confirmatória. E após isso, a gente vai fazer um teste de pareamento sentença-figura, né? Baseado na coleta de dados anterior. Então, eu entendi que essa minha segunda parte é exploratória. É isso mesmo? Aí quando você falou aí, a Aniela até explicou um pouco depois sobre o seu teste. Aí a gente chegou à conclusão que era isso mesmo. Mas aí eu tava te perguntando, é, esse pareamento imagem, imagem-resposta? Sentença-figura. Sentença-figura. Vai ser como assim? Você vai gravar o que eles estiverem falando e você, tipo, qual é o objetivo em fazer isso? Então, antes não tinha um objetivo muito concreto, assim. E aí, depois da JICTAC, mas é algo que eu estou pensando bastante, que eu quero fazer, mas que eu confesso que acho bem complexo, porque eu tenho pouco conhecimento, mas eu estou disposta. Que seria, até o Marcos Maia me sugeriu que seria fazer isso usando eye tracking, o que é muito complexo por várias coisas. Eu já conversei sobre isso com a Olivia também, mas é uma possibilidade. Uma possibilidade, mas não só isso. Então, mas assim, uma pesquisa. Primeiro, eu acho super legal você fazer com a iTrack, mesmo que você não consiga fazer agora, depois de um mestrado. Seria incrível. Sim, É, sim. Aí o que você não tem, por exemplo, nessa segunda parte, uma hipótese do que você vai encontrar. Por isso que ela é exploratória. Porque não existe já uma coisa Isso, na literatura que te diga que tal coisa foi encontrada e aí você vai buscar essa coisa. Você vai confirmar se essa coisa existe ou não. Você está só gravando para ver se você vai encontrar alguma coisa. Então, nesse sentido, é exploratória. Mas mesmo a exploratória, ela tem assim um objetivo, digamos, que não é uma hipótese, é só um objetivo. Então, você busca encontrar alguma coisa com esse tipo de gravação. A diferença é que não tem essa hipótese. sim. E aí o que a gente estava falando é que o seu exemplo era um ótimo exemplo de uma pesquisa que fazia o contrário do outro exemplo que eu dei, porque eu dei um exemplo de primeiro exploratório, que gerava perguntas e hipóteses, e aí depois uma pesquisa confirmatória. Que a sua é justamente o contrário. Você dá primeiro confirmando algo e depois gerando dados para explorar eles, e no futuro ter mais uma hipótese. Então teve isso que a gente falou. Isso. E a gente também falou de que é bom e importante você ter os dois tipos de coisa, que a questão é só você controlar bem. Tipo, o que é confirmatório, o que é exploratório, e não deixar características do exploratório irem para a sua confirmatória e vice-versa. Entendi. Tá bom, obrigada. Nada. Mas acho que a Aniela falou alguma coisa que eu não consegui ouvir. Mais perguntas? E as perguntas sobre a vida acadêmica da Júlia? Então, só um minuto, Pedro, só para não esquecer, que o quem tiver curiosidade de saber detalhes sobre como fazer para ir lá para fora, é, alguns pontos que às vezes não estão claros em editais, tem uma palestra gravada no canal do YouTube lá do PPG, que a Júlia e a Emily falaram no ano passado sobre várias questões sobre como fazer esses processos.
E a Emily falou, por exemplo, de coisas que as universidades lá fora pedem, às vezes, que não estão nos editais do CapSprint aqui. Então, quem tiver interesse em fazer isso, vale a pena dar uma olhada, que elas dão muitas informações importantes. Vale mesmo. Vale mesmo. Eu não sabia um monte de coisa que a Emily falou, porque o meu não foi CapSprint, né? Eu fiz direto pra cá. Então eu não sabia de nada do que a Emily falou sobre o print. As duas coisas são muito importantes, porque tem muita gente que quer fazer o processo todo, né? E tem outras pessoas que querem fazer só esse o pequeno estágio, né, de um ano. Então, o print acabou mesmo? Não sei se eles vão trocar para abrir outro, mas alguns bolsistas da Maison do Brasil, onde eu estou agora, falaram que ia acabar e tal. Tentaram renovar ou pedir extensão da bolsa, não conseguiram. Eu até essa semana encontrei com uma professora da área da biologia, da biomedicina, e ela estava falando que ela fica 3 meses aqui só. E eu falei, nossa, muito rápido. Ela, eu já sou professora, mas foi verba remanescente que eles precisavam meio que gastar de qualquer forma, mas que o print acabou. Eu não sei se veio um programa novo, mas acho que pelo menos vão manter só o PSD e acabou. Eu sou uma pessoa, assim, eu gosto de ser positiva, né? Eu nunca trabalhei, eu estou há 25 anos na universidade, eu nunca vi em nenhum momento, em nenhum ano, em que não tivesse nenhum programa para aluno e para fora. Não conheci nem Vão manter só o PSD. Eles falaram que parece que um pouco antes de eu chegar, teve uma reunião lá na Casa do Brasil. Um ainda não estava e primeiro eu tinha ido para outro colégio, né, para o Franco Britânico. Eles falaram que o print estava dando muito problema e que aí a CAPES decidiu não manter o print mais. É uma pena, porque antes você tinha dois, ou então remaneja esse dinheiro para ter mais vagas no PSD, né? Mas vamos ver como é que vai ficar. Eu não soube de nenhum outro programa que tenha substituído, mas o que eu sei é que o print acabou. Se tiver acabado mesmo, eu acho que vai aparecer um outro, tá? Eu acho mesmo, porque eu estou falando isso com o Brasil de várias formas diferentes, né? Com, com vários tipos de organização, né? Então, eu acho que eles vão fazer alguma coisa. Espero que sim, espero muito que sim. Se não, a opção que a Júlia tomou é difícil, é complicado, né? Mas é possível, super possível. Se não fosse, eu não estaria aqui. Com essa carinha, falando com a gente. Passagem, tanto é possível que a Júlia foi parar no o melhor laboratório de neurociência da linguagem no mundo, com uma super referência. Isso mesmo. Mas só consegui chegar aqui porque a minha base era boa. Ela anda com o santinho da Aniela por Nova York, assim. Todo mundo com a medalha, igual aqui que tem a medalha milagrosa, a gente bota aquela carinha dela e vai andando com a medalha assim, em tudo quanto é lugar. Exatamente. Tô tentando ver aqui no chat, mas Olha, acho eu que não. achei uma ideia super justa, tá? Só pra. Não é brincadeira, não, mas eu achei super justa. Mais perguntas, gente? Eu vou mandar para vocês também, de repente, acho que vale a pena. O link do pré-registro que eu fiz. Que hoje em dia eu já teria mudado várias coisas. Mas faz parte da vida, né? Mais perguntas? Eu vou parar de gravar e fazer uma. Tá, todo Ave mundo. Maria.